Olá, sejam bem-vindos mais uma vez. Daremos continuidade ao nosso curso de trigonometria, determinando agora as grandezas trigonométricas seno, cosseno e tangente para os ângulos de medida de 30, 45 e 60 graus. Consideraremos inicialmente um ângulo de medida 45 graus. Para tanto, consideremos um quadrado ABCD, cujo lado mede A. Lembrando que um quadrado é um quadrilátero com 4 lados congruentes e os 4 ângulos internos também congruentes de medida igual a 90 graus. Consideraremos a diagonal BD. A diagonal é um segmento de reta que une dois vértices não adjacentes. Ao traçarmos essa diagonal, obtemos então dois triângulos, o triângulo ABD e o triângulo BCD. Tais triângulos são congruentes e vamos então considerar apenas o triângulo ABD. Tal triângulo ABD é um triângulo retângulo, pois o ângulo com vértice em A tem medida igual a 90 graus. Além disso, os catetos AB e AD, ambos são congruentes com medida igual a A. Para podermos aplicar as definições de seno, cosseno e tangente, devemos antes de mais nada calcularmos a medida da hipotenusa desse triângulo retângulo. Para tanto, utilizamos o teorema de Pitágoras, que nesse caso é escrito como BD ao quadrado é igual a AB ao quadrado mais AD ao quadrado. Portanto, a hipotenusa desse triângulo ao quadrado, BD ao quadrado, é A ao quadrado mais A ao quadrado, ou seja, 2A ao quadrado, que nos leva ao valor A vezes raiz de 2. Assim, a hipotenusa do triângulo ABD tem medida A raiz de 2. Assim, para este triângulo retângulo, temos que os dois catetos têm medida A, já que representam lados desse quadrado original, e a hipotenusa tem medida A raiz de 2. Como esse triângulo tem dois lados de mesma medida, também terá dois ângulos internos de mesma medida. Nesse caso, ambos têm medida igual a 45 graus. E nesse triângulo, aplicaremos então as definições de seno, cosseno e tangente. Iniciamos então com a definição de seno. Seno de um ângulo agudo é a razão entre a medida do cateto oposto a esse ângulo sobre a medida da hipotenusa do triângulo retângulo. Consideraremos o ângulo com vértice em B. Assim, o cateto oposto ao ângulo de medida igual a 45 graus é o cateto AD, enquanto que a hipotenusa é o segmento BD. Como o cateto oposto mede A e a hipotenusa mede A raiz de 2, chegamos à conclusão que o seno de 45 graus é dado pela expressão numérica 1 sobre raiz de 2, que após ser racionalizada, apresenta o valor raiz de 2 sobre 2. Ou seja, 45 graus tem seno igual a raiz de 2 sobre 2. O cosseno, por outro lado, é definido como a razão entre a medida do cateto adjacente ao ângulo sobre a medida da hipotenusa. Nesse caso, como o ângulo de medida 45 graus tem vértice em B, o cateto adjacente ao ângulo é o segmento AB. Já a hipotenusa ainda é o segmento BD, de maneira que o cosseno de 45 graus é dado pela expressão A sobre A raiz de 2, ou ainda 1 sobre raiz de 2, que após ser racionalizada nos leva ao valor cosseno de 45 graus é igual a raiz de 2 sobre 2. Então, para um ângulo de medida igual a 45 graus, tanto seno como cosseno têm o mesmo valor numérico, raiz de 2 sobre 2. Finalmente, calculamos a tangente desse mesmo ângulo. A tangente, por definição, é a razão entre a medida do cateto oposto ao ângulo sobre a medida do cateto adjacente ao mesmo. Novamente, como o ângulo de 45 graus tem vértice no ponto B, o cateto oposto a esse ângulo é o segmento AD, enquanto que o cateto adjacente é o segmento AB. Mas observamos que, neste caso, os dois catetos têm medida igual a A. Logo, a tangente de 45 graus tem valor igual a 1. Para determinarmos os senos, cossenos e tangentes dos ângulos de medida 30 e 60 graus, partiremos de um triângulo ABC equilátero, ou seja, um triângulo que tem os três lados congruentes de medida A e, consequentemente, os três ângulos internos também de mesma medida, no caso 60 graus. Tomemos o ponto M sobre o lado AB e M é tal que é ponto médio desse segmento AB. Ao traçarmos o segmento CM e lembrando que esse triângulo ABC é equilátero, encontramos a propriedade de que CM é uma altura relativa ao lado AB. Portanto, forma um ângulo de 90 graus com o lado AB. Percebemos também que esse segmento CM
divide o triângulo original em dois triângulos, AMC e BMC, e esses triângulos também são congruentes. Consideremos então o triângulo AMC. Como CM é uma altura relativa ao lado AB do triângulo original, o ângulo com vértice M tem medida 90 graus. O ângulo com vértice em A tem medida 60 graus e aquele com vértice em C tem medida 30 graus. Lembramos que o segmento AC tem medida A, o segmento AM tem medida A sobre 2, pois M é ponto médio do lado AB e CM a altura relativa ao lado AB. Por se tratar de um triângulo retângulo, já que CM é a altura relativa ao lado AB do triângulo original ABC, podemos aplicar a esse triângulo AMC o teorema de Pitágoras, que nesse caso é escrito como AC² é igual a AM ao quadrado mais CM ao quadrado. Assim, encontramos a relação A ao quadrado é igual a A sobre 2 ao quadrado mais H ao quadrado. Portanto, H ao quadrado é A ao quadrado menos A ao quadrado sobre 4, que nos leva ao valor 3A ao quadrado sobre 4, e assim H tem medida dada por A vezes raiz de 3 sobre 2. Desse modo, fomos capazes de determinarmos as três medidas dos lados desse triângulo. Os catetos, que medem A sobre 2 e A raiz de 3 sobre 2, e a hipotenusa, que mede A. Podemos então agora aplicar as definições de seno, cosseno e tangente para determinarmos, inicialmente, os valores para essas relações trigonométricas para um ângulo de medida 30 graus. Para esse triângulo AMC, o seno de 30 graus é, por definição, a razão entre a medida do cateto oposto ao ângulo, ou seja, o segmento AM, sobre a medida da hipotenusa, o segmento AC. Assim, o seno de 30 graus tem por valor A sobre 2 dividido por A, e assim o seno de 30 graus tem o valor meio. Lembrando que o cosseno de um ângulo é a razão entre a medida do cateto adjacente ao ângulo sobre a medida da hipotenusa, para este ângulo de 30 graus, o cateto adjacente é aquele dado por CM e a hipotenusa é o segmento AC. Como sabemos que o cateto adjacente mede A raiz de 3 sobre 2 e a hipotenusa mede A, encontramos que o cosseno de 30 graus tem valor raiz de 3 sobre 2. Já a tangente é, por definição, a razão entre a medida do cateto oposto ao ângulo sobre a medida do cateto adjacente. Para este caso, o cateto oposto é AM, enquanto que CM é o cateto adjacente ao ângulo de 30 graus. Assim, encontramos que a tangente de 30 graus é dada pela expressão A sobre 2 sobre A raiz de 3 sobre 2, que nesse caso nos leva ao valor de raiz de 3 sobre 3. Esta é a tangente de 30 graus. Este mesmo triângulo nos permitirá agora calcular os valores de seno, cosseno e tangente para um ângulo de medida 60 graus. Este ângulo de medida 60 graus tem vértice no ponto A. Logo, o cateto oposto ao ângulo de 60 graus é CM, o cateto adjacente é o cateto AM, enquanto que a hipotenusa é claramente o segmento AC. Assim, o seno de 60 graus, neste caso, é dado pela relação entre a medida do segmento CM e AC. CM, o cateto oposto ao ângulo de 60 graus, AC, a hipotenusa. E, portanto, o seno de 60 graus tem valor raiz de 3 sobre 2. Para esse ângulo de 60 graus, o cateto adjacente é o segmento AM, enquanto que a hipotenusa desse triângulo retângulo é o segmento AC. Logo, o cosseno de 60 graus, neste caso, é meio. Finalmente, a tangente é a razão entre a medida do cateto oposto ao ângulo CM sobre a medida do cateto adjacente AM, que nos leva ao valor de tangente de 60 graus igual a raiz de 3. Vejamos alguns exemplos que utilizem tais definições de seno, cosseno e tangente, bem como os valores particulares dessas razões trigonométricas para os ângulos de 30, 45 e 60 graus. Começamos com a seguinte situação. A fim de estimar a altura de uma montanha, um topógrafo munido de um teodolito e uma trena fez algumas medições e montou o diagrama abaixo. Determine nessas condições a altura da montanha. A seguinte figura representa esquematicamente a situação que nos foi apresentada. O topógrafo, inicialmente no ponto A, observa o topo da montanha D por um ângulo de 30 graus. No ponto B, ele observa o mesmo ponto D, topo da montanha, sobre um ângulo de 45 graus. E entre A e B há uma distância de 12 metros.
Representemos C, o pé da montanha. Podemos então construir os seguintes triângulos: ACD e BCD. Tais triângulos são, por construção, retângulos, e podemos a esses triângulos aplicar as definições de seno, cosseno e tangente, eventualmente. Consideremos inicialmente o triângulo BCD. Para esse triângulo, a tangente do ângulo de 45 graus é dada pela relação entre o cateto oposto a esse ângulo CD e o cateto adjacente ao mesmo BC. Já sabemos que, para 45 graus, a tangente é igual a 1. Isso nos leva à razão H sobre D, igual a 1, onde H é a altura da montanha em questão e D a distância do ponto de observação B ao pé da montanha. Essa condição nos leva a que a distância D e a distância H são iguais. Note que, entretanto, isso não nos permite ainda calcular a altura da montanha. Agora consideraremos o triângulo ACD. Para esse triângulo, vamos calcular a tangente de 30 graus. Tangente de 30 graus é a razão entre o cateto oposto a este ângulo, CD, e o cateto adjacente a C. Sabemos que essa tangente de 30 graus tem valor numérico raiz de 3 sobre 3, enquanto que o cateto oposto a esse ângulo tem medida H e o cateto adjacente 12 mais H. A multiplicação de forma cruzada desses termos na proporção nos leva à seguinte condição: 3 vezes H é igual a raiz de 3, que multiplica 12 mais H. E observe que o segmento AC é dado pela expressão 12 mais D, mas como D é igual a H, então o cateto AC tem medida 12 mais H. Ao isolarmos o valor de H nessa expressão, encontramos que a altura da montanha é dada pela expressão numérica 12 raiz de 3 sobre 3 menos raiz de 3 metros. Uma segunda situação é a seguinte: sobre uma rampa de 6 metros de comprimento e inclinação de 30 graus com horizontal, devem-se construir degraus de altura 25 centímetros. Quantos degraus desse tipo serão construídos? Mais uma vez, representamos tal situação pelo triângulo ABC, retângulo em C, o ângulo com vértice A de 30 graus e a rampa, o segmento AB, com medida 6 metros. Note que queremos calcular a medida do cateto oposto a este ângulo de 30 graus. Assim, lembramos que a grandeza trigonométrica que relaciona cateto oposto a um ângulo e medida da hipotenusa é o seno. Logo, escrevemos que seno de 30 graus é a razão entre o segmento BC e o segmento AB. Já sabemos que para um ângulo de 30 graus, o seno é meio. Assim, meio é igual a BC sobre 6, portanto, o cateto oposto BC ao ângulo de 30 graus tem medida 3 metros. Como cada degrau deve ter 25 centímetros de altura e o cateto oposto ao ângulo de 30 graus tem medida 3 metros ou 300 centímetros, o número de degraus a ser construídos nesta rampa é 300 sobre 25, ou seja, serão 12 degraus. Finalmente, a seguinte situação. Para medir a largura AC de um rio, um homem usou o seguinte procedimento. Localizou um ponto B, de onde podia ver na margem oposta o coqueiro C, de forma que o ângulo ABC fosse de 60 graus. Determinou o ponto D no prolongamento de CA, de forma que o ângulo CBD fosse de 90 graus. Medindo AD igual a 40 metros, determinou a largura do rio. Determine essa largura e explique o raciocínio envolvido. Como o próprio exercício sugere, temos a seguinte figura que o representa. Temos nela os pontos A, B, C e D dispostos de maneira a formar os triângulos ABD, ABC e o triângulo maior BCD. Consideremos inicialmente o triângulo ABD. Para esse triângulo, temos um ângulo de medida 30 graus com vértice em B e o segmento AD de medida igual a 40 metros. Podemos então determinar a medida do segmento AB. Lembrando que a tangente de 30 graus é dada pela razão entre o cateto oposto a esse ângulo sobre a medida do cateto adjacente ao mesmo. Ou seja, neste caso, tangente de 30 graus é a razão entre os segmentos AD e AB. Como a tangente de 30 graus tem valor raiz de 3 sobre 3 e o segmento AD tem medida igual a 40 metros, encontramos que o segmento AB tem medida 120 sobre raiz de 3. Tomemos agora o triângulo ABC. Para esse triângulo, temos um ângulo de medida 60 graus no vértice B, o segmento AC,
que é exatamente a largura do rio, e o segmento AB comum com o triângulo ABD. Mais uma vez, o segmento AC é o cateto oposto ao ângulo de medida de 60 graus, enquanto que AD, o cateto adjacente ao mesmo. Assim, aplicamos a tangente de 60 graus para escrever que essa tangente é AC sobre AB. Sendo tangente de 60 graus igual a raiz de 3, temos que raiz de 3 é igual a AC sobre AB, de onde tiramos que o segmento AB mede AC sobre raiz de 3. Do primeiro triângulo, então, encontramos que AB é igual a 120 sobre raiz de 3. Já do segundo, que o segmento AB tem medida AC sobre raiz de 3. Podemos, então, concluir que AC sobre raiz de 3 é igual a 120 sobre raiz de 3, ou seja, a largura desse rio é igual a 120 metros. Concluímos, assim, mais uma etapa na discussão dos conceitos básicos de trigonometria. A partir de elementos geométricos bem conhecidos, fomos capazes de determinar, a partir das definições e construindo triângulos retângulos adequadamente, o seno, cosseno e tangente para os ângulos de medida 30, 45 e 60 graus. No próximo encontro, determinaremos algumas relações trigonométricas importantes ainda no triângulo retângulo. Posteriormente, definiremos o chamado ciclo trigonométrico e as generalizações dessas razões trigonométricas vistas e definidas no triângulo retângulo. Um forte abraço a todos, boa sorte e até lá!